Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um nesse dia, mais um dia de estudos virtuais, e aqui nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ele tem nos guardado, Ele tem feito maravilhas por nós. E nós devemos a todo instante agradecer ao nosso Deus por tudo isso que Ele tem feito em nossas vidas. Então, neste momento, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, orar, pedindo a orientação do Teu Santo Espírito e que esse Santo Espírito venha agir em nossos corações e em nossas mentes para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Oremos. Meu Pai amado, em nome de Jesus nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer, pois até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos ajudou. O Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pois apesar de tudo que está acontecendo atualmente no nosso mundo, o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Senhor, que Teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas e que venha, ó Deus, falar em nossos corações. Senhor, que sejamos instrumentos de proclamação do Teu amor onde quer que nós formos e que as pessoas possam ver que Cristo vive em nós. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, o título da nossa aula de hoje e o tema, claro, é Cristo vive em mim. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o Evangelho insubstituível. Combater as distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra de Deus. E o nosso texto áureo encontra-se em Gálatas 2:20. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E para iniciarmos, vamos refletir um pouco. Qual foi a experiência mais marcante que você teve em anunciar que somente a fé em Cristo é necessária para a salvação? Imagine aquele momento que você falou do amor de Deus para as pessoas e elas realmente sentiram o desejo de servir a Deus. Vamos ver o relato do nosso irmão seminarista Johnny sobre essa experiência que ele teve em sua vida. Bom, uma das experiências mais marcantes ao falar que Cristo salva para alguém foi no meu segundo ano de seminário em Goiânia. Nós fomos fazer uma viagem missionária a Orizona, aqui mesmo no estado de Goiás, e depois de um treinamento na igreja nós saímos para a rua e entramos então na casa de uma família. E nessa família tinha uma mãe e 2 filhos, um casal. E sentamos ali e ouvimos a história dessa família, e a mãe relatava que o pai do rapaz, quando ela estava grávida, batia na sua barriga, agredia, e por conta disso o rapaz nasceu com algumas sequelas no corpo e também na mente, na cabeça, né? No psicológico. E ouvimos aquela história, depois oramos. Eu abri a Bíblia em João 3,16, falei do amor de Deus, o amor que Deus sente pela humanidade, o amor que Deus sente pelaquela família. Apesar de tudo aquilo que eles tinham passado, tinham sofrido, o sentimento de Deus nunca mudou e nunca mudaria. E quando foi à noite, nós fizemos um culto na praça lá de Orizona, um culto aberto, e à noite eles estavam lá, entregando a sua vida a Jesus,
e foi algo realmente maravilhoso. Depois a minha sogra passou a acompanhar essa família durante algum tempo, e durante esse tempo eles estavam firmes na igreja lá em Orizona e principalmente firmes na presença de Deus. Então acho que essa, dentre as que aconteceram, foi uma das mais marcantes que eu tenho na minha lembrança, e acho que eu vou lembrar disso o resto da minha vida, porque realmente foi um momento, um episódio muito marcante. Se tivesse tempo para contar como tudo isso aconteceu, realmente seria algo maravilhoso de se falar e creio também de se ouvir, mas foi marcante por isso, porque foi uma família inteira, 3 pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Realmente isso foi maravilhoso, maravilhoso. Lindo testemunho do nosso irmão. Mas agora, como nós vamos ver, nós vamos estudar sobre o livro de Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas. Primeiro vamos fazer uma geral de como que é o livro de Gálatas. Por que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Primeiramente vamos saber quando que ela foi escrita. Para alguns estudiosos bíblicos, a carta aos Gálatas pode ser a mais antiga em existência. Ela data de aproximadamente 49 depois de Cristo. E esta carta foi escrita para responder problemas específicos em determinadas igrejas ali da Galácia. Outra coisa também, por que isso? Porque não muito depois dos Gálatas terem aceito o Evangelho, surgiram agitadores, entre eles os quais atacavam Paulo pessoalmente e pregavam uma forma distorcida de cristianismo. O seu evangelho requeria circuncisão para a salvação, já que os Gálatas eram gentios incircuncisos. Os agitadores insistiram que os Gálatas não só acreditassem em Cristo para a sua salvação, mas também aceitavam a circuncisão. E esses agitadores alegavam que, primeiro, Paulo era um rebelde porque tinha desafiado seus superiores, os apóstolos de Jesus. Segundo, Paulo havia recentemente discutido com Pedro se o evangelho requeria que os gentios se tornassem judeus para que pudessem se tornar cristãos. E terceiro, os agitadores espalharam a noção de que Paulo havia originalmente pregado a circuncisão antes da salvação, mas que tinha recentemente mudado seu evangelho para que pudesse acomodar com maior facilidade os gentios. Mas aí ele rebate todas essas acusações nessa carta dirigida aos Gálatas. Agora vamos para os pontos da nossa lição de hoje. Então vamos ver algumas situações que estavam acontecendo ali, que foi enfrentada por Paulo. Então o primeiro encontra-se em Gálatas 1, do versículo 6 ao versículo 9, que nos diz: Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, o que nós temos aí? Paulo ensina que a experiência de Cristo viver em nós é a base para
o evangelho insubstituível. Então, aqueles que exigem mais que a fé em Cristo para a salvação, ainda que as suas credenciais sejam grandiosas, sejam maravilhosas, seja alguém reconhecido em todo lugar que vá, não importa quem seja, se eles pregam um evangelho além daquilo que Cristo nos ensinou, acontece o que Paulo falou aqui, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Por quê? Porque eles distorcem a verdade do evangelho. E o que é um falso evangelho nos dias de hoje? Existe a questão da adesão e conversão. O que seria adesão? Existe uma fala já de algum tempo dentro da igreja. Devemos deixar de ser crentes convencidos e sermos crentes verdadeiramente convertidos. Então, meus queridos, muitas das vezes as pessoas vão para a igreja buscando apenas prosperidade, buscando a cura de Deus, sendo que todos devem ir à igreja não para buscar essas coisas, mas sim buscar o Deus da cura, o Deus da prosperidade. Que existem muitas igrejas que têm atraído multidões pregando isso. Venha que você vai ser abençoado. Venha para você ser próspero. E isso não é bíblico. O que é bíblico é você ir até Deus, mas por amor a Ele. E quais são os perigos de acréscimo ao Evangelho? Está lá em Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí entra a parte do legalismo, que mais para frente nós veremos um pouquinho mais. Esse legalismo, colocar regras, preceitos humanos, doutrinas humanas na palavra de Deus, dizendo, não, foi Deus quem disse isso. Isso é legalismo. Isso não vai de encontro à palavra do Senhor. Outra situação problemática enfrentada por Paulo está em Gálatas 2,16, que nos diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, qual que era o argumento de Paulo? Não haveria mais lugar para a lei no que tange ao seu cumprimento para a salvação. Não ficarmos nos apegando àquelas leis mosaicas, mas sim nós irmos de encontro ao verdadeiro Evangelho. E Paulo nos ensina que a experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. E aí nós temos um quadro. Qual é a diferença entre lei e graça? Primeiro, lei, ela deverá ser cumprida à risca, daquele jeito, pronto e acabou. Já na graça, seguir a verdade do Evangelho pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. Ou seja, a graça é seguir a verdade do Evangelho. E a lei não justifica ninguém. Já pela graça, o que justifica é a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
a lei, ela serviu sim de ensino e ela apontou para Cristo. Ela serviu de aio. O que é um aio? É quando uma pessoa cuida de uma criança até ela se tornar um adulto, ela conduz a criança. Então, a lei nos conduziu onde? Até Cristo. A partir daí, a lei, ela nunca foi contra as promessas de Deus, mas ela aponta para Cristo, que é a promessa. E vamos para a terceira situação problemática enfrentada por Paulo. Está em Gálatas 2:4 e nos diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. O que mais ameaçava aqueles crentes eram os falsos irmãos, os intrusos na igreja. Quantos aí não têm a experiência de um falso irmão, de um intruso que está ali dentro, infiltrado na igreja, apenas para criar contendas, ficar ensinando um falso evangelho, fica falando coisas vindas de si mesmo, como se fossem vindas de Deus. Então, existem muitos que são desse jeito. Mas o ensino de Paulo ali, inspirado por Deus, é que a experiência de Cristo viver em nós faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. E aí nós temos uma pergunta: como podemos combater aqueles que insistem em introduzir os modismos na vida cristã e distorções quanto ao ensino e interpretação da palavra? Um dos métodos é você ser um crente desviado. Isso mesmo, um crente desviado. Nós temos que ser crentes desviados. Mas pera lá, desviado? Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Estou desviado desse evangelho que coloca o homem no centro. Eu estou desviado. Estou desviado desse mercado gospel que transforma ministério em profissão. Eu estou desviado dessa maldita teologia da prosperidade que incentiva as pessoas a barganharem com Deus. Eu estou desviado da confissão positiva que acha que tem poder de determinar o que Deus vai fazer. Eu estou desviado dessa idolatria religiosa que coloca homens como seres inquestionáveis e intocáveis. Estou completamente desviado. Como podemos combater? É como eu falei, sendo crentes desviado de todos esses modismos que têm sido colocados na igreja de Deus. Nós temos que ter o maior cuidado com tudo isso. E o ensino de Paulo é que a experiência de Cristo em nós coloca a expressão da glória do Senhor por meio de nós. Então, as palavras e atitudes de Jesus representavam o que Paulo queria que se reproduzisse em sua vida. Então, aquilo que Jesus fez na vida de Paulo, ele estava falando. Ele queria que reproduzisse tudo que Jesus fez em sua própria vida. Ele queria ser um instrumento de Deus, de proclamação desse evangelho do Deus vivo, do Jesus vivo e ressurreto, com quem ele teve um encontro e que esse encontro mudou a vida dele. E nós vamos para a quarta situação problemática enfrentada por Paulo aos Gálatas, e se encontra em Gálatas 2,
21. E nos diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, o que estava acontecendo lá na igreja de Gálatas? Os Gálatas estavam querendo anular a graça de Deus para a salvação, para aderir a exigências da lei, transformando a vida cristã em legalismo. Como eu falei lá no primeiro ponto, o que é o legalismo? É colocar regras humanas, doutrinas humanas, acrescentar a palavra de Deus. Nós podemos citar situações como: você não é um crente espiritual porque você não vai nas reuniões de oração, você não vai em todas as reuniões que a igreja promove. Não, meus queridos, isso é legalismo. Você já imaginou que aquele irmão não esteja indo em alguma reunião, é porque ele está passando por algum problema? Se você já pensou que esse irmão não foi na reunião porque ele estava trabalhando? Então, não queira apontar o dedo para o irmão com esse legalismo, com esses preceitos humanos. Não. Mas devemos aprender com o ensino de Paulo, que era: a experiência de Cristo viver em nós desfaz toda a possibilidade de o evangelho transformado em pura religiosidade e legalismo. Deixamos o legalismo de lado e venhamos deixar Cristo viver em nós e termos essa graça vinda de Deus. E o que o legalismo faz? O legalismo exalta o que temos que cumprir. Temos que cumprir à risca, do jeito que homens falaram. Mas a graça exalta o que Cristo cumpriu em nós. Cristo deu a sua vida por mim, deu a sua vida por cada um de nós. E isso nos basta. E hoje, de que maneira as pessoas estão descartando a graça e colocando ela de lado? É fazendo justamente aquilo que eu falei agora há pouco, trocando a graça de Deus, barganhando as maravilhas de Deus por algo ali dentro da igreja, transformando ministro de louvores em artistas gospel, fazendo com que pastores digam que eles são intocáveis e ludibriando ali muitos irmãos. Então nós devemos colocar de lado tudo isso e buscar a Cristo, que é o verdadeiro sentido para as nossas vidas. E assim dizer: Cristo realmente vive em mim. E o que fazer para que Cristo viva em nós, em cada um? Eu vou dizer algumas coisas que podemos fazer. Ler e conhecer mais a palavra de Deus. Buscar desenvolver uma vida de oração. Rejeitar todo tipo de proposta que contrarie a ética do reino. Propor ensinar com discipulado a essência do evangelho sem acréscimos humanos ou religiosos. E nunca se esquecer que o justo viverá pela fé. E nós possamos cumprir aqueles 5 solas da Reforma Protestante que são bíblicos. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Oremos. Meu Pai amado,
Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por este momento de estudo que tivemos. Senhor, que possamos realmente declarar ao mundo que Cristo vive em nós, através dos nossos atos, das nossas atitudes, Senhor, não deixando que um falso evangelho venha adentrar em nossos lares, em nossas igrejas, em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que Teu Espírito esteja conosco a cada dia, Senhor, nos guardando e nos dando sabedoria para contestar tudo isso que não vem de Ti, Senhor. Falar com amor do Teu Evangelho. Poder, ó Deus, levar este Evangelho a todas as pessoas. Que não venhamos apenas falar, ó Pai, mas venhamos viver esse Evangelho. E assim todos possam ver que realmente Cristo vive em nós. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, que o Senhor fique conosco e nos dê um dia em Tua presença, nos dê uma semana em Tua presença, que sejamos guardados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. E meus amados, eu me despeço de vocês mais uma vez com a oração dada por Deus a Arão, e que, se for da vontade de Deus, na próxima semana estaremos juntos aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém.